Fala galera, bom, dando continuidade então agora com os números irracionais, nós vamos falar um pouco sobre as operações com os irracionais. Então esse primeiro resuminho que eu escrevi aqui, ele é bem importante, ó. A soma, a diferença, o produto e o quociente de dois irracionais pode ser racional ou irracional. Então o que significa isso? Que as quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, com dois números irracionais, pode ter como resultado também um número irracional ou pode ter como resultado um número racional. Então não dá para a gente afirmar que é um resultado ou outro. Vai acontecer um deles. E por outro lado, se A é racional e B é irracional, então se eu tiver um número racional e o outro irracional, então agora um de cada tipo, né? Então a soma sempre será irracional, a diferença entre o A e o B e a diferença entre o B e o A também sempre será irracional, tá? E se esse A, que é um número racional, for diferente de zero, lembrando, né, que o zero é também um número racional, se esse A for diferente de zero, o produto e o quociente também são irracionais, tá? Então só tem que tomar cuidado com isso daqui. Se caso não estiver essa observação, que o A é diferente de zero, se o A for zero, como 0 vezes B é zero e 0 dividido por B também é zero, o resultado seria número racional e não irracional. Então tem que tomar cuidado com essa condição. Se falar que o A é diferente de zero, o produto e o quociente é irracional. Se não falar nada, pode ser racional, tá? Considerando que daí o A é zero. Olha só alguns exemplos aqui, ó. Então, considerando esses três números. Então, meu número A, 0,10, 100, 1000. Como nós falamos na outra aula, você percebe que ele tem uma sequência 10, 100, 1000, mas ele não tem uma repetição. Então ele é um número irracional, tá? O B também, 0,01, 011, 0111 também é irracional. E o C, 0,21, 211, 2111. Então são números decimais infinitos e não periódicos. Então são irracionais. Então se eu perguntasse, por exemplo, assim, quanto que vale a soma A mais B? Então eu quero somar esse A com esse B. Bom, 0,10, 100, 1000 e continua, mais 0,01, 011, 111 e continua. Se eu fizer a soma aqui, o que vai acontecer em todas as somas? Vai dar tudo 1. Ou seja, olha só o que aconteceu com o meu resultado. Eu peguei um número irracional, somei um outro número irracional, então A e B pertence a R menos Q, são irracionais, só que olha só o que aconteceu com o meu resultado. O resultado deu um número racional. Era o que eu havia escrito aqui, ó. A soma de dois irracionais pode ser racional, que foi o que aconteceu, certo? E se eu fizesse agora, por exemplo, A mais C, ou C menos A, ou aqui, se eu fizer o A mais C, o que vai acontecer? Mesma coisa, 0,10, 100, 1000, mais 0,21, 211, 2111. Essa soma iria acontecer o quê? 1, 1, 1, 3. 1, 1, 3. 1, 3, 0. Percebam o que aconteceu. 0,31, 311, 3111. De novo, ó. Somei dois números irracionais, só que aqui o resultado também foi irracional. R menos Q. Então, a soma, e se eu fizesse com a diferença, iria acontecer a mesma coisa. Poderia dar um número racional ou poderia dar um número irracional, que era o que estava escrito lá no nosso resumo. Certo?
Além disso, temos alguns casos aqui, ó, que resumem essas ideias na forma de linguagem matemática, tá? Então eu escrevi aqui dois exemplos para explicar para vocês essa simbologia, ó. Esse símbolo aqui, que é esse V com esse cortinho, como se fosse um A de ponta cabeça, ele significa para todo. Esse Ezinho pertence, e o R menos Q, que a gente já sabe, né? Números irracionais. Então, como que nós fazemos a leitura disso que está escrito aqui, ó? Para todo x e y que pertence ao conjunto dos irracionais. Então, ó, para todo x e y que pertence aos irracionais. Então, isso é a afirmação. Aí, continua. Então, x mais y também pertence ao conjunto dos irracionais? Como que eu vou saber se essa afirmação está correta ou não? Volta de novo aqui. Então, vou ler de novo. Ó. Para todo x e y irracional, a soma x mais y também é irracional? Aqui está escrito o quê? Que para dois números irracionais, a soma pode ser racional ou irracional. Então, eu posso afirmar que essa soma é irracional? Não. Então, isso daqui é uma afirmação falsa. Isso daqui é falso. Certo? Agora, olhem esse exemplo de baixo. Está escrito praticamente a mesma coisa, com exceção desse primeiro símbolo. Esse E aqui, ele é o símbolo de existe. Perceba como faz toda a diferença na frase. Vou trocar o para todo por existe. Existe x e y que pertence ao conjunto dos irracionais, tal que x mais y também pertence ao conjunto dos irracionais. Então, agora eu não estou falando para todo, qualquer que seja. Não, eu estou falando que estou perguntando se existe. Existem dois números irracionais cuja soma também é irracional? Existe, ó. Olha os dois números aqui. Meu número A e C são irracionais, quando eu somei, deu irracional. Então, isso daqui é uma afirmação verdadeira. Então, tem que tomar cuidado com um simples símbolo, pode fazer diferença. Aqui, para todo. Não, para todo não funciona. Existe. Tem alguns casos que a soma de irracionais resulta em irracional. Certo? Um bom estudo a todos.